Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou continuar lendo Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim. Varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salisa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém, tampouco estavam ali. Então passou a terra de Benjamim, porém, tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço: com quem ele ia? Vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Interessante, né, essa passagem, porque Saul se preocupa com o que levar ao homem de Deus. É interessante. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata. Um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Ah, tá, então o vidente era o homem de Deus. É engraçado, hoje as pessoas vivem falando mal dos videntes, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Tá. Então, prestem bastante atenção nisso, tá, gente? O profeta de hoje era o vidente, é o que eles chamavam de vidente naquela época. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água
e disseram-lhe: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Esse sacrifício no alto, suponho que seja a subida ao monte, né? Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o pão não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo. Então, vamos lá. Eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então o povo estava clamando, e Deus mandou que Samuel ungisse Saul, para que Saul tirasse o povo de Israel da dificuldade, né? Livrasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Muito bonito. É muito linda essa parte que Samuel fala com Deus. É magnífico, é lindo demais. No versículo 3 do Salmo 9, no capítulo 9, versículo 3, a instituição de monarquia em Israel, nos capítulos 9 e 10, ilustra a soberania de Deus como verdadeiro rei de Israel. Deus conduziu Saul, o futuro rei, até Samuel, aquele que iria ungí-lo para a sua função. Para promover esse encontro, Deus usou uma circunstância humana, o extravio de jumentas. A soberania divina pode ser vista na maneira como o Senhor confirmou a Saul que ele seria o primeiro rei de Israel. Então Deus revelou a Israel que Saul era o novo rei escolhido. Então, Saul foi o primeiro rei de Israel. Já que eles queriam tanto um rei, Deus deu um rei a eles e escolheu a Saul. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declamarei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse:
Porventura não sou filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém, Samuel tomou a Saul e a seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. O rapaz que acompanhou Saul, o escritor não sabia seu nome, então é chamado de seu moço. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espátula com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come. Porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, clamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu, espera agora, e te farei ouvir as palavras de Deus. Muito bom. Então aqui, meus queridos irmãos, está bem claro, né? Os animais se perderam, as jumentas, né, se perderam, e essas jumentas, na verdade, era apenas uma desculpa um obstáculo para que Saul, junto com um outro rapaz, fossem atrás dessas jumentas e acabasse encontrando Samuel, porque Deus precisava escolher um rei para Israel e Deus já havia escolhido, que seria Saul. E Samuel, sabendo disso, veio ao encontro dele quando ele chegou à cidade e deu a melhor porção de alimento que tinha, que já havia preparado, para que Saul se alimentasse bem. E agora, voltando, né, de manhã, voltando, Saul e o rapaz e o moço que estava com ele iam voltar para a sua cidade, quando Samuel pediu para que ele aguardasse, deixasse que o moço passasse à frente, porque ele tinha que lhe falar sobre as palavras de Deus. Então, no próximo capítulo, eu vou falar para vocês o que aconteceu, ok? Nós ficamos hoje por aqui. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês. Quem puder ler ou ouvir novamente, que possa refletir sobre essa palavra, sobre essa leitura, que essa leitura venha sarar, curar, aliviar todas as dores, todo o sofrimento, todas as doenças, tudo de ruim que estiver acontecendo em suas vidas, e que essa leitura, que Deus possa mostrar a você que está passando por dificuldades o caminho correto a seguir, que você possa ser livre das doenças, ser livre das dores, que você possa ser livre de
pessoas pecaminosas que estão te prejudicando de alguma forma, e você possa ter um caminho lindo e belo à sua frente para você e sua família seguirem. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a vós, Senhor.